O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 2º domingo da Quaresma. Estamos na Quaresma, tempo de conversão, tempo de procurarmos uma profunda mudança de vida. E o Evangelho deste 2º domingo do tempo da Quaresma é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 12 ao 10. É o famoso Evangelho da Transfiguração de Jesus. Neste 2º domingo da Quaresma, a liturgia nos faz perguntar: por que em meio à penitência, ao silêncio, para alguns até em meio às tristezas, por que nós já contemplarmos esse Evangelho da Transfiguração de glória? Para nós respondermos essa pergunta, nós devemos voltar à liturgia do domingo passado, onde nós ouvimos o Evangelho das tentações. Então Jesus foi para o deserto, ele venceu as tentações de Satanás, ele disse um não às seduções do maligno e manteve o seu sim ao Pai. Assim Jesus revela para nós, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que deve ser a nossa vida sobre a terra. A nossa vida, ela é uma luta, a nossa vida é batalha. Por quê? Por causa do nosso sim que nós demos a Deus. Por isso que é mais cômodo para nós, de acordo com a nossa carne, com a nossa própria vontade, darmos um sim ao pecado, um sim às tentações, um sim a Satanás. Então no domingo passado ficou bem claro para nós que, uma vez que nós damos esse sim a Deus, nós temos que ter a plena certeza que a nossa vida aqui na terra, ela vai ser uma luta, ela vai ser uma verdadeira batalha. É assim a vida de um cristão, é assim a vida de um católico que busca a santidade, a salvação eterna. Então aqui nós temos 3 estágios.
Por quê? Porque diferente de Adão, que deu sim ao pecado e não a Deus, Jesus ele faz o inverso. Ele dá sim a Deus e não o pecado. Assim ele restaura toda a nossa natureza, porque Adão ele manchou a natureza do homem, fez com que o homem perdesse a sua dignidade, a sua santificação. Assim nós temos os 3 estágios: o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, depois o homem que peca, que perde essa dignidade, e depois o homem que é redimido em Cristo Jesus, o homem que é salvo. E a partir daí nós podemos já compreender a liturgia desse segundo domingo do tempo comum com o Evangelho da Transfiguração. Ora, se no primeiro nós vimos como que deve ser a nossa vida sobre a terra, na Transfiguração nós veremos como será a nossa vida lá no céu. São Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que é a segunda leitura, do próximo ano, do ano C, ele nos diz o seguinte: nós somos cidadãos do céu, de lá aguardamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, lá no céu nós participaremos da vida íntima de Deus, porque é essa a nossa vocação. É para isso que Deus nos criou. São João da Cruz, ele fala algo assim muito ousado, que muitas vezes nos assusta. Ele diz o seguinte: no céu seremos deuses por participação. Ou seja, não por mérito nosso, nós participaremos da vida de Deus. É isso que São João da Cruz nos quer dizer. Há um documento da Igreja, do Concílio Vaticano II, que nos ajuda um pouco a entendermos a antropologia teológica, que nos diz o seguinte: Jesus é o homem perfeito que revela o homem ao próprio homem, ele descobre a sua altíssima vocação. Nessa pequena citação, nós já temos aqui o resumo desses 2 primeiros domingos da Quaresma. Jesus é o homem perfeito. Vocês querem saber como que deve ser o homem que Deus criou, e o homem, a mulher que Deus espera que nós sejamos? É só vocês olharem para nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus? Sim, mas também Jesus é homem. E assumiu a nossa natureza justamente para nos revelar a nossa vocação ao céu. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, para nós tomarmos posse dessa nossa vocação, nós precisamos buscar a transfiguração do nosso coração. E o que significa transfiguração? Significa transformação. E essa transfiguração só vai acontecer de fato se nós deixarmos que a palavra de Deus, que a sua verdade transforme a nossa vida. Muitas vezes nós não aceitamos aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina. Por quê? Por causa da nossa soberba, do nosso orgulho. Nós não aceitamos a verdade porque queremos a nossa própria vontade. Por que muitos católicos abandonam a verdadeira fé, a Igreja de Cristo, participa de uma outra denominação e ainda tem a coragem de dizer: agora eu encontrei a Jesus, agora eu me converti? Por que muitas pessoas têm essa atitude? Porque elas não querem fazer a vontade de Deus. Elas estão procurando uma igreja, um Cristo que faça a sua vontade. Por isso que ser católico não é fácil. Ser católico é ser parecido com Jesus, é carregar a sua própria cruz. Então nós precisamos buscar essa transfiguração em meio às nossas dificuldades. O salmo que nós ouvimos nos dias de hoje nos diz o seguinte: guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Então a fé, ela nos ilumina. A fé, ela nos dá a capacidade de vivermos aquilo que nós viveremos lá no céu. Então eu já tenho que ter uma vida transfigurada, é aqui sobre a terra.
Até porque se eu não viver essa vida aqui, eu não irei vivê-la depois, lá no reino dos céus, essa vida transfigurada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário deixar que a luz de Deus, por meio da nossa fé, nos ilumine, nos transforme, nos transfigure. Foi isso que aconteceu com Abraão. Se Abraão não tivesse aquele contato íntimo com Deus, como nós ouvimos na primeira leitura, ele não seria capaz de entregar o seu próprio filho para o sacrifício. No momento que ele vai sacrificar, o anjo do Senhor pede para ele parar, porque Deus viu que ele foi capaz de renunciar àquilo que ele tanto amava, que era o seu filho amado. A primeira leitura faz questão de focar, era o filho amado de Abraão. O que nós, nesse tempo da quaresma, temos que deixar, meus irmãos e minhas irmãs, por causa de Cristo? O que nos impede de amá-lo verdadeiramente? Muitas vezes não é apenas o pecado. Existe alguma realidade boa que nós gostamos, mas que infelizmente nós estamos apegados, e esse apego nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. E ao dizer que Isaac era o filho amado de Abraão, nós também olhamos para o Evangelho e vemos que Jesus é o Filho amado do Pai. E Deus, naquela voz que surge da nuvem, diz o seguinte: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Ou seja, escutai a sua palavra, escutai a verdade que te liberta, que te cura, que te leva para o céu. E assim nós também compreendemos aquilo que a segunda leitura nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos seguir o seu exemplo. Deus não poupou o seu próprio Filho. Nós também não devemos poupar nada em nós. Precisamos de sacrifício, precisamos lutar, precisamos abandonar o pecado, precisamos procurar fazer cada vez mais a vontade de Deus. Se assim não for, a nossa vida não será transfigurada. Apenas para encerrar, o Papa Bento XVI, no período que ele era cardeal, ele sempre dizia o seguinte nas pregações da quaresma: não pode cantar o aleluia no domingo de Páscoa aquele que não chorou seus pecados na sexta-feira santa. Ou seja, o católico que não vive bem uma quaresma não pode chegar lá no domingo de Páscoa e dizer: feliz Páscoa, Cristo ressuscitou. Como que Cristo ressuscitou na sua vida se você não caminhou para o Calvário? Assim também não será transfigurado no final da sua vida aquele que, como nosso Senhor Jesus Cristo, não soube lutar nessa vida, não soube dizer não a Satanás, às tentações, e sim a Deus. Então vamos aproveitar esse tempo da quaresma para nos converter quanto a tempo, e tenhamos sempre a plena consciência, apesar das dificuldades da nossa vida, apesar das provações, e as nossas vidas, elas não são fáceis, elas são complicadas mesmo, porque é essa a vida de um cristão. Mas tem algo que nos fortalece, é a fé, é a palavra de Deus que nos ilumina. Geralmente, nas exéquias ou nos velórios, nós sempre cantamos aquela música, né? Segura na mão de Deus, né? Eu acho que a gente poderia cantar só a primeira parte, Dona Benedita. Pode ser sem o violão mesmo. Só a primeira parte, se as águas do mar da vida, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura
triste essa canção para muitas pessoas, mas essa música resume aquilo que é a nossa vida. Apesar das dificuldades, das tribulações, das provações, nós só vivemos se de fato nós termos fé, se nós vivermos essa profunda união com Deus. Que Deus nos abençoe e transfigure sempre o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.